Liga o som, mãe. Isso. Graça e paz, queridos irmãos. Vamos ouvir uma canção preparando os nossos corações para adorar e bendizer o nome do Senhor. O Senhor é testemunha de como o nosso Facebook está aí comunicando. Vai haver um avivamento nessa nação. Vamos aguardar os nossos irmãos e irmãs entrarem. Ministros de louvor, onde a glória não seja dada a homens que estão na plataforma ou fora da plataforma, mas que a glória seja dada ao único que é digno de receber a honra, ao meu amigo e Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que me olhou de uma forma que ninguém jamais olhou. Ele é o único que me tocou de uma forma que ninguém jamais tocou. Ele olhou para mim uma terra seca e ele disse: eu vou usar esse cara. Ele passou por mim e disse: eu vou usar esse cara. Eu olhava para mim e dizia: Deus, eu não sou digno. Os anos se passaram. Sabe o que eu descobri? Eu continuo não sendo digno. Vamos ouvir uma adoração com o Hudson, cujo título é A Terra Seca Sou Eu. Eu quero dizer para você que veio de outra cidade, de outro estado, eu tenho uma promessa para você e para a sua cidade. Quero já dar boas-vindas aí aos nossos irmãos e irmãs, Adriana, nossa irmã Sônia, Pedro, Vinícius. Através de você. Você pode fazer os seus comentários. Eu quero pedir que você também possa compartilhar. A nossa irmã administradora da página da nossa igreja também está aí para responder vocês, nos auxiliar. Nossa irmã Tainá, que é uma das nossas componentes do Ministério de Louvor. Deus te abençoe, Tainá. Muito obrigado por prestar esse serviço, estruturar aí a nossa página. Eu quero dizer para você, essa noite a única coisa que eu quero é que meu amigo venha nesse lugar. Jesus é o nosso melhor amigo. Deus sabe quantas vezes eu falei: eu não quero fazer isso, eu vou voltar para trás. Ele quer vir, ele quer entrar na sua casa hoje. O Espírito Santo nos empurrou para estar aqui essa noite. Ele quer habitar no seu coração. Para liberar algo sobre você. Vocês estão ouvindo bem o louvor, a música? A unção de Deus está no seu Dá um alô aí para a gente saber se a música está sendo ouvida. O único requisito que eu pedi ao Senhor: eu gravo o que for, que tiver que gravar. A única coisa que eu preciso é que eu sinta a sua presença como eu sinto na minha varanda. Que o Senhor venha, meu amigo Jesus. Oh, como eu te amo, Jesus. Está sendo audível a música aí? Dá um alô pra gente. Irmão Pedro, seja bem-vindo. Tainá, obrigado. Liga aí, mano. Mudou. É porque o melhor bom dia entrou agora com Jesus à frente dos nossos planos. Entrou agora no momento do comercial de nossas ideias e abençoe cada uma de nós. Deixa rolar, mãe. Daqui a pouco volta a música de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa irmã Débora Rabelo, Deus abençoe. Nosso irmão Valci, graça e paz. Graças a Deus, pode. Estou aqui com a minha mãe me ajudando, me auxiliando aqui. The Bluetooth device is ready to Irmã Leila Ferro, Deus abençoe sua vida. The Bluetooth device is connected successfully. Ainda que todo mundo esteja contra você, o importante é saber que o Deus que fez os céus e a terra. Nós estamos no YouTube, aí passou o comercial, mas a música vai voltar rapidinho. O importante é saber que o Deus que fez os céus e a terra está em todos os momentos trabalhando ao seu favor. Afinal, se Deus é por nós, verdade, quem será contra nós? O Deus que fez os céus e a terra sua vitória está trabalhando a seu favor. Até o comercial está conectado. Aleluia. Tá bom aí, mãe? Voltou a tocar? Tá voltando a música.
Compartilhe essa live para que a palavra de Deus encontre guarida em muitos corações. Faça isso, crie uma sala. Deus, ele vai manifestar o amor dele, libertador na vida de muitas pessoas, e vai alimentar a sua vida também. Minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Aleluia. Até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Sabe aquela monotonia que a gente entra quando nós perdemos um contato com Deus por meio da oração, do nosso devocional? A nossa vida se torna seca, um deserto. Precisamos de estar constantes na presença do Senhor, para que o renovo dele venha sobre as nossas vidas. E palavras repetidas. Abre os céus, Senhor. Aleluia. E deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. Sou eu, Jesus. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Oh Deus, deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Quero convidar você a visitar o nosso canal no YouTube também, se inscrever, ativar o sininho para dar uma visibilidade, dar corpo no nosso YouTube, para que em breve nós possamos atingir aí o número de 1000 inscritos, para que nós possamos também fazer transmissão ao vivo pelo YouTube. Então, quando você compartilha essa live, você também está dando uma certa estrutura para a nossa igreja nos dias difíceis. Nós vamos enfrentar muitos momentos difíceis, irmãos, daqui para frente. E Jesus está voltando. E nós precisamos de nos estruturar para que a palavra de Deus ela não venha sair daqui das nossas cabeças. Não é a reclusão, não é nenhum outro tipo de prisão, se é assim que podemos dizer, que vai nos impedir de servir e anunciar os atos salvíficos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso irmão Carlos Henrique está dando a paz do Senhor Jesus. Deus é fiel. Deus te abençoe, meu irmão Carlos Henrique. Eu quero anunciar que o texto que nós vamos trabalhar é o texto de Lucas capítulo 19, do 1 até o 10. Você pode fazer o seu comentário para que possa interagir conosco aqui. Você também pode compartilhar essa live, nos ajuda, para a glória e honra do nome de Jesus. Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10. Vamos orar ao Senhor nesse momento e logo depois estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos e engrandecemos o seu nome. Te agradecemos pelo privilégio de podermos, ó Deus amado, estar conectados, Senhor, uns com os outros e sermos instrumento do teu poder para anunciar os seus atos salvíficos, ó Pai. Anunciar a tua palavra que salva, cura, liberta e transforma, ó Deus, a vida do homem pecador. Deus, muito obrigado, Senhor, porque em determinadas fases das nossas vidas nós nos sentimos como uma terra seca. E a chuva, Senhor, na história bíblica, Senhor, é um sinal de bênção,
é o sinal da provisão do Senhor na vida do ser humano. Por isso, Senhor, que o Senhor possa vir com a chuva sobre as nossas vidas, Senhor, trazendo uma nova vida, um novo testemunho, uma nova forma de viver, Deus, o cristianismo nessa terra, para que venha se cumprir os teus propósitos na vida humana. Deus, enquanto igreja, em o nome de Jesus, Senhor, não queremos perder a tua identidade, mas queremos fazer cumprir e valer o teu chamado nas nossas vidas, em o nome de Jesus, Senhor. Que teu Espírito possa agora visitar a cada lar, acrescentando, Deus amado, aquilo que nós não conseguimos mencionar, e que a liberdade da qual o Senhor nos prometeu em João 8,32, Senhor, ela venha verdadeiramente habitar na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O texto de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10, diz sobre um homem publicano. Fala sobre Zaqueu. A leitura tem a seguinte consonância: tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa, e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, porquanto este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Zaqueu estava... até aqui, irmãos, é porque eu já estava entrando em outro parâmetro. Então, eu gostaria de compartilhar esse texto com você. Obrigado aí, Zaqueu. Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao 10. Está aí, você pode acompanhar, está na nossa live. Eu gostaria de compartilhar com você esse momento da Palavra de Deus, onde um chefe de publicano, um homem que, trazendo aqui um esclarecimento, de repente trazendo um pano de fundo, ele era conforme se um empresário, um dono de uma concessionária, dessas aí que cobra pedágios nas empresas, ou nas pistas, nas vias terrestres, e ele estava ali cobrando impostos. Só para a gente ter uma noção mais ou menos da posição daquele homem. Só que Zaqueu, ele era mal visto diante de toda a comunidade, diante de toda aquela sociedade na época. E por conta disso, Zaqueu, ele tem por significado do seu nome um homem puro, um homem bom de coração. Só que Jesus entra na rota de Zaqueu. Se vocês analisarem, Jesus estava entrando em Jericó e ia atravessando a cidade. E agora Jesus ele decide entrar na rota de Zaqueu. Aqui o texto, o versículo 2 diz assim: havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico, cujo significado do seu nome era puro e inocente. Olha que paradoxo. O nome dele tinha um significado e a sua prática era totalmente outra. Não foi exatamente isso que aconteceu com o pecado original? Não foi assim que aconteceu com todos nós, quando o Senhor formou todo o jardim do Éden, preparou todas as coisas
para que nós tivéssemos vida abundante, não tivéssemos tanto sacrifício como hoje nós temos, e fôssemos cuidados, servidos pela própria natureza do Senhor, pois o jardim estava ao nosso serviço. E Zaqueu, como eu e você, herdamos essa herança, né? Essa herança do pecado original. Só que o significado de Zaqueu era exatamente esse: puro e inocente na sua essência. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 3 diz que esse procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Entendendo aqui o texto, ele procurava ver quem era Jesus. Se ele procurava ver quem era Jesus, automaticamente ele já havia ouvido dizer quem era Jesus. E o que Jesus realizava na vida dos outros, porque Jesus ele salvava, ele curava, ele libertava, o Senhor realizava muitos milagres, e ali ele tinha uma grande curiosidade, porque na sua essência, por ser puro e inocente, lá o seu espírito pulsava o desejo de aproximar-se da sua real essência, que é o Deus eterno, as mãos que o formou. E vejamos que a pequenez de Zaqueu tornou-se um obstáculo para ele. Ele queria olhar para a santidade, virar-se para o pecado, mas o pecado estava diante dele, representado por uma grande multidão. Ou seja, ele tinha uma dificuldade, porque ele era de pequena estatura. Sabe quando as pessoas elas olham, ou a sociedade olham para você e julgam a sua vida pela aparência, elas querem te medir pela circunstância em que você está vivendo, mas o amor do Senhor, ele é tão grande, tão sublime, que ele nos constrange, ele olha além do olhar humano. O Senhor vê valores dentro de cada um de nós que o ser humano em si, ele não consegue ver. E nós entendemos que a representação do pecado, ela vem aqui nesse texto, nesse contexto, através daquela grande multidão que julgava Zaqueu pelos atos, que condenava Zaqueu pelos seus atos. Eu aqui abrindo um parênteses, eu me lembro quando os publicanos, os fariseus, trouxeram aquela mulher que foi pega num ato de adultério, acusando aquela mulher, tentando condenar Jesus à morte, porque o intuito deles era esse. E ali Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a multidão ela faz isso. A multidão, ela olha para as nossas vidas, nos condena a circunstância, o momento, tenta nos tirar pela média, tenta dizer que nós vivemos uma vida medíocre, quando na verdade nós vivemos uma vida sobrenatural, porque nós não andamos com o olhar humano, nós vemos com o olhar espiritual. Eu costumo dizer, e volto a repetir, que eu preciso e oro ao Senhor, para que eu venha olhar a partir do seu olhar, falar a partir da sua palavra, sentir a partir do seu coração e caminhar a partir dos passos do Espírito Santo. Então a multidão, ela sempre vai representar o pecado, e o pecado ele sempre vai tentar nos acusar e dizer que não vale a pena a caminhada. Porque quando a pressão ela começa muito grande nas nossas vidas, nos apontando, nos acusando, é porque o Senhor ele está querendo entrar na nossa rota. A rota do homem pode levar o homem a caminhos tortuosos, mas o Senhor ele nos ama de tal maneira, irmãos, que se preciso for, ele corta atalhos e entra no nosso caminho para endireitar as nossas vidas e demonstrar o seu imenso amor para conosco. O versículo 4 diz: correndo adiante subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali.
Então ele já sabia que Jesus havia de passar. Alguém já havia anunciado. Então nós entendemos, trazendo isso para os dias de hoje, através desse entendimento, que a palavra de Deus ela está sendo propagada, anunciada. Alguém diz que Jesus salva, cura, liberta e transforma. A igreja do Senhor está viva, está presente nos templos, presente nas praças públicas, presente em todos os lugares, para dizer que Jesus é o Salvador e que paz, alegria e salvação só podemos encontrar em Jesus Cristo. Então alguém já havia dito para Zaqueu que Jesus haveria de passar, porém Zaqueu não conhecia o Mestre. Foi quando ele olhou para dentro de si, para dentro da sua essência e disse assim: eu sou inocente, eu sou puro, e eu em pureza e inocência eu quero conhecer aquele que é santo, aquele que tem poder de perdoar pecados. Logo nós entendemos que quando a multidão se coloca diante de nós e quer nos acusar, dizer que nós não somos dignos do perdão do Senhor, nós olhamos para dentro de nós, para nossa essência, entendemos que o Senhor nos criou puro, inocentes, diante da sua santidade, para que nós venhamos ter comunhão com o Eterno e sermos perdoados dos nossos pecados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. No versículo 4, como eu já li, vou tornar a ler de novo, diz: e correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Mas a pureza do coração de Zaqueu naquele momento o impulsionou a romper com todos os obstáculos e barreiras. Se vocês observarem o texto, havia uma multidão muito grande diante de Zaqueu. Havia uma dificuldade natural devido à sua estatura. Ele era de pequena estatura. E havia um sicômoro diante dele. E a única forma em que ele poderia ver Jesus, encontrar com Jesus e falar da sua essência, da sua pureza, da sua inocência, era subindo no sicômoro para poder ver Jesus mais de perto. Com isso eu entendo que ali naquele momento foi gerado um sacrifício. Como o salmista Davi diz: eu não oferecerei nada ao Senhor meu Deus que não me custe sacrifício. Me perdoe. E naquele exato momento, Zaqueu, ele estava oferecendo um sacrifício ao Senhor. Ele deu um passo para o Senhor, para que Deus pudesse abrir os braços e assim acolher nos seus braços de amor. No versículo 5 ainda, do capítulo 19, o texto vai dizer: quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique em tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Desce depressa, não olhe para a multidão, não vislumbre a sua estatura, não aceite aquilo que dizem que você é, porque você é aquilo que eu digo que você é. Você é filho amado, você é puro, você é inocente, e pela sua pureza, pela pureza do seu coração, eu trago na essência a inocência para o teu espírito. Aleluia. O fato interessante é que Jesus tinha uma rota, e a rota de Jesus fazia percurso em uma árvore, uma figueira brava, que não servia para ser aproveitada. Mas quando Deus quer realizar o seu querer, até a natureza é protagonista da nova história de vida, aleluia, que Deus tem para você, aleluia. Eu quero dizer para você, meu irmão, que não importa o que a multidão diz, não importa a sua pequenez, não importa as suas limitações, eu quero dizer que, se necessário for,
Deus para um culto inteiro para falar com uma única pessoa. Se necessário for, o Senhor para todo o planeta Terra para falar com uma cidade, com uma nação, aleluia, a respeito do arrependimento, da reforma de conduta, aleluia, da renovação da aliança do homem para com Deus, para que a chuva do Senhor, aleluia, que é simbolizada de prosperidade, de vida, ela venha sobre as nossas vidas, sobre a nossa terra. Nós queremos dizer que o Senhor, Ele nos ama de tal maneira que Ele nos corrige, Ele nos chama para perto e fala conosco a respeito do arrependimento. Aleluia. O versículo 6 diz: desceu, pois, a toda pressa e recebeu com alegria. Zaqueu desceu daquela multidão, aleluia, desceu daquela árvore diante daquela multidão de pecado que estava diante dele. A multidão de pessoas representava a multidão de pecado, e ele desceu da árvore. Ele não temeu aquela multidão que o acusava, que o condenava, que dizia constantemente para ele que não valeria a pena, que ele era pecador, que ele não ia conseguir, que não era possível. O seu final era um final de morte, era um final de desprezo, era um final da margem. Mas o Senhor disse para ele, aleluia, você não tem um final, porque eu reescrevo uma nova história de vida para você. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós somos como cartas lidas diante do Senhor. Ele conhece exatamente a intenção dos nossos corações, e a intenção do coração de Zaqueu era pura, aleluia, era inocente. Já havia arrependimento, já estava acontecendo ali uma reforma de conduta. Zaqueu estava ali renovando a sua aliança com o Eterno, mostrando para toda aquela multidão de pecado que ele estava renegando o pecado. Ele subiu na árvore porque ele não queria estar mais no mesmo patamar da multidão, ele não queria mais andar junto com a multidão do pecado. Ele agora queria estar no nível mais alto, mais próximo de Deus, para que de Deus ele viesse receber o perdão, a renovação do seu espírito. Louvado seja o nome do Senhor, glória ao nome de Deus. Aleluia. Vejam que esse versículo, irmão, expressa um novo amor, uma nova rota de vida. Jesus entra na rota de Zaqueu, e agora ele é quem entra na rota do mestre. Primeiro Jesus entra na rota de Zaqueu, e agora, através do arrependimento, da reforma de conduta, é Zaqueu que entra na rota de Jesus. Ele desce, aleluia, e caminha com o mestre. Ele caminha com Jesus e leva Jesus gostoso para sua casa. Ele leva Jesus, essa expressão gostoso, que algumas versões dizem, aleluia, quer dizer com alegria. Leva Jesus com alegria para sua casa. Jesus, ele quer entrar no seu lar nessa noite. O Senhor quer colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. O Senhor quer organizar a sua vida. O Senhor quer organizar a vida da sua família, a sua vida profissional, ministerial. O Senhor quer colocar ordem na sua vida, porque Ele conhece você na essência. Ele sabe que você é inocente, que você é puro, e o pecado vive a todo tempo te condenando, representado pela multidão, dizendo que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você nasceu para a morte, que você não nasceu para ser feliz. Mas eu quero declarar nessa noite que Deus te fez para ser feliz. Logo, entra, aleluia, no regaço do Senhor, porque é nos braços do Senhor que a alegria e a felicidade te traz um novo horizonte, uma nova esperança e expectativa de vida. O versículo 7 diz: ao ver isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um pecador. Agora, a multidão de pecados já não estava mais falando de Zaqueu. Com licença. A multidão de pecados
representadas pelo pecado, agora já estava falando do Mestre. Sabe quando começam a falar da nossa fé, zombando da nossa religião, zombando do cristianismo, porque estão mortos no pecado, quando dizem que o nosso Deus, representado por muitas escolas de sambas, como foi aí profanado o nome e a imagem do Senhor Jesus, não respeitando a fé católica, a fé protestante, a fé daqueles que confessam Jesus como seu Salvador. Agora eles já estavam murmurando e maldizendo o Mestre, falando de Jesus. Observem que não vai faltar a multidão para nos acusar. Encarar a multidão como um obstáculo e não como desânimo, pois a multidão não fez com que Zaqueu continuasse na mesma rota de pecados e sem direção para fazer valer o significado do seu nome, inocente e puro. Louvado seja o nome do Senhor. A multidão não pode ditar regras para você. Foi dessa maneira que fomos criados por Deus, inocentes e puros, mas a queda do homem nos levou a um desfragmento da nossa honra integral, ou seja, a queda do pecado original levou a um desfragmento da nossa honra, e é através do pecado, quando nós cedemos o pecado, é que a multidão se coloca diante de nós para nos acusar e dizer: aquele que está no mundo do tráfico não tem mais jeito, o final dele é a morte. Aquela que está na prostituição não tem mais jeito, o final dela é morrer com doença e ser morto. Aquele que está ali é um crente que não condiz com a sua conduta. Eu quero dizer uma coisa para você: não importa o que dizem ao seu respeito, aleluia, porque a única palavra que causa efeito nas nossas vidas é a palavra do Senhor Deus, porque a única palavra que pode nos libertar e nos dar um novo estilo de vida, nos levantar, nos lavar e remir, nos colocar de pé e nos dar um novo testemunho, é a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nessa noite, tal como Zaqueu, eu quero te convidar a conhecer a palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus que você vai resgatar essa essência da inocência e da pureza, do aleluia original que o Senhor te formou. É através da palavra de Deus que todas as coisas vão ser renovadas na sua vida. Por isso, em o nome de Jesus, eu quero te convidar a se render a Deus por meio da sua palavra. Pois a sua palavra diz que: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor toma o teu fardo. Se você está cansado, cansada de ser acusado pela multidão de pecados, se as pessoas que estão à sua volta, elas dizem e apontam para você por meio do pecado que você vivenciou, mas que hoje você está aberto para uma nova vida em Cristo Jesus, eu quero dizer para você que o Senhor Jesus diz: aprendei de mim, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O fardo de Jesus é muito leve. Não é muito pesado proclamar a palavra de Deus. Não é muito pesado falar desse amor. Acusados, de alguma forma, sempre vamos ser, como Zaqueu foi, como o próprio Jesus foi, os apóstolos foram. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando o Senhor nos chama, Ele nos dá autoridade e poder diante da sua presença, para que nós venhamos com autonomia, aleluia, proclamar com conhecimento a sua palavra de liberdade aos cativos e oprimidos. O Senhor gerou vida em nós, lá no início de tudo, depois de ter criado toda a natureza, todo o universo.
o Senhor, Ele formou o homem do barro, da terra. E quando Ele formou o homem, Deus, Ele decidiu soprar o Zoe pelas nossas narinas. Zoe, no seu significado original, ele significa vida. Ele soprou o fôlego de vida em nossas narinas. Logo, quando o Senhor Jesus, Ele nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele diz em um dado momento: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando Deus, Ele soprou a vida dele em nós, Ele estabeleceu o reino dele dentro de nós. E quando o reino de Deus identifica que há inocência e que há pureza dentro de nós, o Senhor Deus, o Eterno, Ele habita dentro de nós e começa a organizar ou reorganizar todas as coisas nas nossas vidas. Como o apóstolo Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós não temos que viver nos justificando diante da multidão que representa o pecado. Zaqueu, ele não deu atenção à multidão. Zaqueu, ele ignorou o pecado representado pela multidão. Zaqueu, ele subiu numa árvore brava para que ele pudesse se aproximar um pouco mais do Mestre, daquele, o único que poderia lhe perdoar o pecado, sarar a sua alma e levar para a rota, aleluia, da eternidade. Nós vemos aqui ainda no versículo 9: disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, porquanto também este é filho de Abraão. Jesus está dizendo que todas as promessas deliberadas a Abraão se estende também a Zaqueu, a mim e a você. Nós somos filhos de Abraão, logo nós somos co-herdeiros também das bênçãos de Abraão prometidas, e nós precisamos de entender que o Senhor, Ele liberou a bênção dele sobre as nossas vidas. Vejam que após a confissão de Zaqueu, ali houve confissão de pecados, o Senhor declarou salvação, não só para Zaqueu, mas para toda a sua casa. Esse é o efeito quando nós convidamos Jesus para entrar em nossa casa. Aleluia! Quando nós, com alegria, chamamos Jesus para entrar em nossa casa, o Senhor entra na nossa vida, reorganiza todas as coisas, nos traz paz, aleluia, repreende, nos tira, nos separa daquela multidão de pecados que vive nos acusando a todo momento, e agora nos leva para um momento de refrigério, e salva-nos, salva nós e toda a nossa casa, porque o Senhor amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo, aleluia, o significado original da sua vida é puro, é pura, é inocente, é inocente. O Senhor sonda a intenção do nosso coração. Esse é o significado do nome de Zaqueu. O versículo 10, para a gente concluir, diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu estava perdido em uma rota estranha. Sabe quando nós tomamos uma direção e o grande pensador Salomão, ele já diz que há coisas que aos olhos do homem, ou seja, há caminhos que aos olhos do homem parece ser bom e o seu final é um caminho de morte? Sim, era exatamente isso. Zaqueu estava perdido em uma rota estranha, uma rota de repente suborno, uma rota onde não era lícito
tudo aquilo que ele adquiria como bens, ele não tinha como gastar todo aquele dinheiro. Então a multidão vivia a todo momento acusando Zaqueu pela rota que ele estava seguindo. Não era naquele caminho que o Senhor o queria, mas as muitas misericórdias de Deus o alcançou e pode alcançar você também nessa noite. Basta você fazer como Zaqueu. Zaqueu, ele se confessou. Ele disse que se ele tivesse defraudado alguém, ele restituía, e ele poderia 4 vezes mais devolver tudo aquilo que foi lesado a alguém. Isso é confissão de pecados, porque quando o Senhor entra nas nossas vidas, o Senhor nos traz, irmãos, na essência, a pureza, aleluia, a nossa inocência, para que nós venhamos entender que o Senhor perdoa pecados e nos leva à dimensão de um perdão, onde nós abandonamos a nossa rota e seguimos Jesus com alegria. Jesus trouxe salvação naquela casa, aleluia. Jesus aqueceu o coração de Zaqueu, houve arrependimento em seu coração. Hoje o Senhor quer entrar na sua casa, na sua vida. O Senhor quer trazer paz, alegria, paz que o mundo não entende, aleluia, paz que traz uma confusão tremenda quando as pessoas olham para você e diz: como aquele homem, aquela mulher que vivia até ontem em uma rota estranha, agora está vivendo dessa maneira. É somente Jesus que pode transformar o quadro da nossa vida, aleluia. Nós estamos, irmão, diante de uma situação no planeta Terra, onde todos os países estão enfrentando uma crise. Hoje já não existe mais, irmãos, diferença entre rico e pobre, negro e branco. Não existe mais diferença entre o Fusca ou o carro mais caro desse mundo. Irmãos, hoje estamos todos nós debaixo de um mesmo temporal, mas de uma coisa nós temos convicção: o mundo está em crise, o planeta pode estar em crise, mas nós temos a convicção que estamos em Cristo Jesus, aleluia. A palavra de Deus diz que debaixo das asas do Senhor nós estamos seguros, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não vamos nos perder, nós não vamos perder os nossos queridos. Sabe por quê, meus irmãos e irmãs? Porque nós somos inocentes na essência, nós temos pureza nos nossos corações, na essência. Nós chamamos Jesus, convidamos o Senhor Jesus para perto, queremos trazer o Senhor para as nossas casas, aleluia, e estabelecemos, irmãos, nesse momento de crise, um altar para Deus nos nossos lares, aonde 9 horas da manhã, tal como Daniel fazia, nós oramos ao Senhor. Às 3 horas da tarde nós oramos, às 6 horas da noite nós oramos ao Senhor e entregamos a nossa vida ao Senhor, porque já não existe mais pequeno ou grande. Zaqueu era pequeno, a multidão era enorme diante de Zaqueu, mas quando o Senhor se apresenta diante de nós, e quando nós nos confessamos diante desse Senhor que pode perdoar pecados, já não existe mais diferença, aleluia, já não existe mais acusação nenhuma, mas existe misericórdia, favor imerecido, existe sim consolo, alegria, paz e convicção de um Deus que pode nos salvar e nos levar para toda a eternidade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu estou aqui, glória a Deus, com a minha esposa, a pastora Cleia. Ela chegou de uma reunião e eu gostaria de convidar a minha esposa para poder orar conosco nesse momento, para a gente finalizar. A Igreja Metodista de Jacuecanga ama muito a minha esposa, a pastora Cleia, e é com muita alegria que eu quero convidá-la a fazer parte desse momento e impetrar a bênção apostólica sobre a sua vida. Mas eu quero aqui fazer a conclusão disso tudo, dizer para você que, embora você possa se encontrar numa rota estranha,
Jesus, ele te convida para a rota dele. Embora a multidão que representa o pecado está diante de você, o Senhor, ele te convida a subir no lugar mais alto, para que você possa o ver e se render. Eu quero dizer para você que, tal como Zaqueu, que se confessou os seus pecados e convidou Jesus para entrar na sua casa, levando salvação não só para ele, mas para toda a sua família. Eu quero convidar você também a confessar Jesus como seu Salvador, se render diante dele. E se você ouviu essa palavra e o Espírito Santo acrescentou no seu coração, eu quero pedir que você escreva aí, em nome de Jesus, que você está entregando a sua vida para Jesus, porque nós queremos orar e entregar a sua vida nas mãos do Senhor, de forma que o Senhor possa, em nome de Jesus, trazer salvação, não somente para a sua vida, mas para toda a sua família, e reorganizando toda a sua história de vida, em nome de Jesus. Quem estiver confessando Jesus como Salvador, escreva aí: eu estou entregando a minha vida para Jesus, e eu vou estar orando, nós vamos estar orando por você. E aí nós temos convicção que a partir de hoje você entrará na rota do Senhor Jesus. Pastora Cléia fazendo as considerações finais e impetrando a bênção apostólica em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Nós vamos orar neste momento. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito a nós. E nós vamos nos despedir desta live, mas não da presença do Senhor, porque este é o momento em que nós nos colocamos diante do Senhor e vamos permanecer na presença dele. Amém. Te rendemos graças, Senhor, por esse dia que Tu nos concedeste. Vencemos mais uma batalha, a cada dia uma batalha vencida. Te damos graça pela nossa saúde, pela paz, pela serenidade que o Senhor tem nos dado, pelo pão de cada dia. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, todas as pessoas que estão participando dessa live, pessoas que estão distantes, pessoas que estão perto, que cada uma delas seja alcançada pelo Seu favor e a Sua misericórdia. Pedimos a bênção da saúde sobre essas vidas, que cada uma delas receba a saúde que precisa para continuar a sua caminhada. Que as portas que estão fechadas sejam abertas pelo poder que há no nome de Jesus. Concede a cada um óleo fresco, uma nova unção, fé, serenidade para suportar os dias difíceis. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Nós oramos confiados na força do Teu poder. Senhor, toda honra, toda glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A paz de Deus, que excede a toda compreensão humana, guarde os vossos corações e mentes no amor e no conhecimento do nosso Deus. A bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus reunido na face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém.